Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, acalmando o nosso passo, a nossa mente, os pensamentos. Vamos pensar na figura do Mestre Jesus. Mestre Jesus, de braços abertos, de sorriso no rosto. Vamos ficar no abraço do nosso irmão maior. Vamos ficar um tempinho ali, curtindo esse abraço, curtindo a energia espiritual vinda do alto, chegando até nós, para que nós possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, nos deixando de lado os nossos problemas e procurar alcançar a paz do Cristo. Vamos pedir, Mestre Jesus, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos oriente por mais uma semana. Estamos chegando próximo do seu nascimento, do Natal, e nós sabemos que nessa época do ano as nossas energias ficam conturbadas, com muitos afazeres, muita coisa a resolver. Então vamos nos acalmar, que o Mestre Jesus nos dê a paz necessária para seguirmos adiante durante todo esse finzinho de ano. E assim, agradecidos que estamos, vamos dar início então à palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Meu nome é Júnior, para aqueles que não me conhecem. O tema da palestra de hoje está no livro Fonte Viva de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 164, cujo título é Diante de Deus. Então, como vocês sabem, Emmanuel ele sempre pega um trecho do Novo Testamento para falar sobre o seu tema. No dia de hoje, ele pegou o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículo 9, que são as duas primeiras palavras da oração que o Mestre nos ensinou. Pai Nosso. Antes de mais nada, vamos tentar falar um pouquinho sobre a natureza divina, que esse aqui é o tema da nossa palestra. O que eu mais vou falar aqui serão as palavras natureza divina, tá, gente? Pode já ir se acostumando, porque é sobre isso que eu vou tentar falar. É um assunto complicado demais, difícil de falar. Mas enfim, o Espiritismo nos ensina que Deus ele é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então ele vai estar presente ali desde a criação dos átomos até a grandiosidade dos astros. Vai estar em tudo, E a nossa jornada também vai estar misturada dentro dessa criação, a partir do momento que nós começamos a procurar compreender essa natureza divina. E qual é essa relação entre Criador e criatura? Bom, a vida física, ela, aqui na Terra, ela é uma jornada transitória, É uma experiência que nós vamos tentar levar para uma evolução, que é o nosso objetivo final, Então, diante de Deus, todos nós somos aprendizes, somos viajantes espirituais, Em busca aí dessa evolução. E também nós buscamos um fortalecimento de nossa relação com o alto. Então são duas coisas, a nossa evolução e esse fortalecimento com Deus.
Bom, no texto de hoje, Emmanuel, ele vai ter todo um cuidado para fazer uma transição entre a relação que tinha na época do Cristo dos homens com Deus até chegar nos dias de hoje, né? E isso em poucos parágrafos. Ele vai tentar fazer isso de uma forma muito sutil, né? Então, ele vai iniciar o seu texto falando que a existência de Deus, ela não oferece motivos para contendas e nem altercações. O que são contendas? O que são essas altercações? Então, são momentos de discussão, né? Em que nós nos exaltamos, que nós modificamos o nosso humor, o nosso ânimo, né? Isso é que são altercações, essas alterações de humor, em que nós vamos tendo uma discussão e queremos crescer na discussão, tentando ganhar aquilo no grito, né? Então a gente vai gritando para tentar convencer o outro de que nós estamos certos. E isso não é certo, né? O ideal seria o diálogo, né? Você ir oferecendo uma conversa e trocando opiniões para se chegar num consenso. Mas às vezes a gente vai aí no calor da emoção e sai gritando. Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? Então, a gente sabe que até os dias de hoje existem muitas discussões acerca de Deus, né? Muitas brigas, essas brigas acabam levando a guerras, né? Nós temos hoje no mundo várias guerras religiosas acontecendo, né? E fica aquela coisa, né? O meu Deus é melhor que o seu Deus, a minha religião ela é mais importante do que a sua religião. E não se chega a uma conclusão, né? Isso hoje, no tempo de Jesus, essa discussão também era acirrada, né? Os judeus, eles tinham o Deus de Israel que se sobrepunha sobre os outros deuses, né? No Antigo Testamento, apesar da gente já ter uma noção de um Deus único, esse Deus ele tinha características humanas, né? Era um velho, barbudo, ele tinha preferências pessoais, né? O meu povo é o povo escolhido, é o eleito de Deus, os outros povos não importam, né? Ele tinha qualidades e defeitos, então ele era justo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ira exacerbada, que às vezes se voltava contra a sua própria criação, como no caso da Arca de Noé, né? Ia vir o dilúvio, matar todo mundo e deixar somente quem estivesse na arca. Então, o Deus daquela época era diferente. Jesus, quando ele chega, ele oferece novos modelos de Deus, né? Novas bases para Deus. Então, Deus passa a ser um pai, passa a ser alguém mais compreensivo, né? Mais amoroso, né? Jesus, ele faz isso, e aí o que a gente observa, né? No Livro dos Espíritos, na questão número 10, Allan Kardec pergunta se nós temos a capacidade de compreender a natureza de Deus. E os Espíritos falam que não, isso não é possível. Para nós, ainda falta um sentido. Nós não temos ainda aquela compreensão completa da natureza de Deus. Então Jesus, segundo o texto de Emmanuel, ele não vai questionar essa natureza. Ele até poderia questionar a natureza de Deus, porque ele, como era e ainda é o ser mais evoluído da nossa Terra, ele devia conhecer a natureza de Deus em profundidade. Então ele poderia questionar, ele poderia dar lições sobre essa natureza, mas ele não fez isso, ele preferiu não fazer,
né? Ele foi para outras questões, foi para questões mais essenciais do que simplesmente ficar discutindo essa natureza, né? Então, segundo o espírito Miramês, comentando essa mesma questão do Livro dos Espíritos, ele diz que para nós escapa essa natureza divina. A gente não consegue apreender essa natureza divina. E por que isso? Porque somente Deus se conhece. Conosco isso ainda não aconteceu. Nós não nos conhecemos. Mas Deus, ele se conhece em profundidade, né? Os mistérios acerca de sua natureza, eles são infinitos. E nós ainda não temos essa condição, porque nós ainda nem nos conhecemos. Então, por isso, a importância da reforma íntima. Aí vocês vão falar, de novo reforma íntima? Eu vim aqui no dia da final do Brasileirão para escutar esse cara me falando sobre reforma íntima. É isso mesmo? Aí eu vou falar, sim, é isso mesmo, né? Eu sei que as minhas últimas palestras foram sobre reforma íntima, mas não tem problema, porque eu sou o primeiro ouvinte da minha própria palestra. Os meus ouvidos estão aqui, mais perto do que o ouvido de qualquer outra pessoa. Então, essa indireta que a espiritualidade está dando é para mim, não é para vocês, tá? Eu sei que a reforma íntima de vocês está em dia, vocês estão bem na fita, né? Tá todo mundo zen, todo mundo evoluído. Eu sei que essa indireta é para mim, tá? Aliás, não é nenhuma indireta, já é uma direta, porque é a 4ª palestra seguida que eu falo de reforma íntima. Então, acho que é melhor eu prestar atenção de que eu preciso disso, né? Então, cada vício pernicioso é uma porta fechada para tentar alcançar a Deus. Cada hábito impertinente é uma tranca a mais ajustada nessa porta, que a espiritualidade tenta nos aconselhar, mas a gente não escuta, né? Então, enquanto nós permanecermos nessa ignorância, nós vamos sofrendo as consequências, porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda não temos essa capacidade de entender Deus. Quando eu estava estudando para essa palestra, nesse trecho me veio à mente a cena de um filme. Não sei se vocês assistiram, Indiana Jones. Não sei se vocês gostam de Indiana Jones. O 4º filme da série tinha como vilã a Cate Blanchett. E o que ela queria? Ela queria uma caveira de cristal, porque ela ia juntar com outras caveiras de cristal, que eram de seres alienígenas, e quando todos estiverem juntos, eles iam lançar raios de conhecimento para a pessoa que estivesse ali, né? E ela queria ser essa pessoa, ela queria receber esse conhecimento do universo todo. Então, é lógico, o filme gira em torno disso, ela consegue a caveira de cristal que estava faltando, se posiciona e aí ela recebe aquele jato de conhecimento que vem direto na cara dela, nos olhos, né? E aí, no começo, ela fala, isso, que bom, é isso que eu quero, é isso que eu conheci, esse conhecimento todo. Só que é lógico que esse conhecimento é superior, infinitamente superior à nossa capacidade. Então chega uma hora que ela não aguenta, que ela não vai, que ela fala, não, para, eu não quero mais saber, eu não aguento mais, e ela morre fritada por aqueles raios. Então é mais ou menos o nosso caso. Aonde nós estamos, nós não temos ainda essa capacidade de olhar para Deus e entendê-lo, porque a gente ainda está num nível muito baixo. Por isso que nós precisamos estudar, né? Temos que aprimorar aquilo que nós já aprendemos, o nosso aprendizado, precisamos fortificar
na nossa vida as qualidades que aparecem, que estão aparecendo agora no nosso coração. Nós não podemos parar. O trabalho, ele é imenso, né? O esforço, ele tem que ser contínuo de aprendizado. Acabou essa vida, vem numa próxima, vamos estudar, vamos aprender mais, vamos evoluir. Esse é que é o objetivo, né? E se a gente não conseguir isso, nós estaremos perdendo tempo, né? Vamos estar gastando aí milhões de anos e ainda patinando sem sair do lugar. Então a gente precisa avançar nisso, porque isso não vai ser uma coisa de uma hora para outra, exige bastante de nós, né? E Jesus, com o seu poder transformador, o que ele fez? Ele tirou essa figura de Senhor Supremo do Criador e, como um filho amoroso e confiante, ele disse Pai Nosso. Então ele modifica esse conceito. A gente perde aquela figura de austeridade, de Deus guerreiro, de um Deus coercitivo, né? Quebrando essas imagens, esses pensamentos do Antigo Testamento para formular um novo modelo no Novo Testamento, né? De um Deus que é Pai, de um Deus que é compreensivo, que é amoroso. Então, no momento que Jesus faz isso, Deus deixa de ser excludente e passa a abarcar todas as criaturas, sejam elas humanas ou não, são criaturas. Ele passa a abraçar tudo isso. E não só isso, Jesus, ele padroniza as nossas atitudes diante de Deus. De que forma? Sem intermediários, sem convenções, sem igrejas, templos, sem martírios, sofrimento. Não precisa de mais disso, né? Quando Emmanuel nos conta que Jesus se referia a Deus como um pai, ele amplia os limites, porque todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe. Se não tem um pai, uma mãe, tem uma figura materna, tem uma figura paterna, tem uma família. Então isso passa a ser de todos, não só do povo eleito, daquelas pessoas, do fulaninho, da fulaninha, não. Passa a ser geral, né? E aí a religião não tem mais tanta importância. O que importa é a relação que você vai estabelecer com Deus. Ninguém é dono de Deus, né? Muito pelo contrário, nós é que pertencemos a Ele, né? Então não adianta um homem, uma mulher ficar bradando que o meu Deus é melhor que o seu, o meu Deus é mais importante, a minha religião ela é mais importante. Não adianta eu discutir, promover brigas, promover guerras. Não, porque no fim você vai acabar parecendo uma formiguinha que está ali resmungando diante de um elefante. E só, os comentários vão ser inúteis, as ações serão inúteis. As guerras que estão sendo promovidas por conta disso não vão mudar a realidade dos fatos. Deus é para todos, é o mesmo Deus e todos. Ponto. Acabou. Né? Não tem outra coisa. Então, Emmanuel, ele no seu texto, ele fala que Jesus não fica perguntando se Deus é um foco gerador de mundos, se Deus é uma energia que está lá produzindo vidas. Não, isso não importa. A gente sabe que Deus é a causa primeira de todas as coisas. O universo é um efeito dessa causa. Ele é um efeito inteligente porque a causa é inteligentíssima, né? Então, nós vamos entender que nós também somos um efeito dessa criação. Nós fomos criados intencionalmente. Já muda de figura, né? Deus teve a preocupação
o cuidado de nos criar. Não existe o acaso na criação, não existe o sem querer, o aconteceu, aconteceu. Não existe. Não existe a casualidade. O que existe é a causalidade. Olha a diferença de uma letra em duas palavras. Não existe o casual, existe a causa, né? E aí, diante de Deus, como que nós vamos nos comportar, né? Com amor, com confiança, com simplicidade, com humildade, de que forma, né? Então, Emmanuel, ele fala o seguinte no texto: confia-te a Deus. Ele não está falando para a gente confiar em Deus. É lógico que nós vamos confiar em Deus, né? Sempre confiamos, vamos continuar confiando, mas não é isso que Emmanuel está falando nesse parágrafo. Ele está falando, confia-te a Deus, ou seja, entrega-te a Deus, sem restrições. Nós todos somos filhos, Ele é nosso Pai Celestial, Ele vai nos receber incondicionalmente. Então é isso que a gente tem que se apegar, né? Não adianta a gente querer rezar em voz alta, no meio de outras pessoas, ajoelhando. Não adianta a gente querer rezar num lugar específico, uma igreja, uma mesquita, ou num lugar inalcançável. Deus não está preso num lugar distante, um mosteiro em cima de uma montanha. Não. Deus está em todos os lugares, porque Deus é. Ele não está, Ele é. Mas Ele não está aprisionado em nenhum lugar. Então não importa aonde você vai rezar, mas sim a conexão que você tem aqui dentro com Ele, né? Ele sempre esteve perto de nós. E tão perto que a gente nem procura buscá-lo. A gente não se preocupa em buscá-lo. Então o homem, ao longo dos anos, ele foi adorando os astros, foi adorando a força da natureza, os animais, a figura humana misturada com os animais, né? Jesus veio e o homem não entendeu a grandeza de Jesus e tentou colocá-lo como um Deus, criando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Mas não se preocupou com o templo interior, com a busca interna. Colocou Deus ali num altar bonitinho, né? Cheio de outras imagens, mas não procurou alimentar o que era o principal. E é por isso que Emmanuel, no texto dele, ele fala que nós devemos orar procurando a câmara secreta da consciência, que é o local onde estão escritas as leis de Deus dentro de nós. Na consciência, está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Não estamos falando da câmara secreta de Harry Potter, né, que era o primeiro livrinho da série, não, para aqueles que gostam de Harry Potter, não. Nós estamos falando da nossa consciência, né? Nós devemos transformar esse exame de consciência, numa coisa habitual, numa coisa de sempre, como já dizia Santo Agostinho, né? Que era o que ele fazia toda noite antes de dormir, um exame de consciência. E ele nos recomendou isso. Então é isso que nós devemos fazer. Ou então vamos orar, se nós quisermos conversar com Deus, né? Na música de Gilberto Gil, ele fala isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que fechar os olhos, eu tenho que calar a voz.
Que voz é essa? Aquela voz na nossa cabeça que nunca para, que está ali, né? Para procurar a paz. Então, essa paz, ela tem que ser feita sozinho. É isso que Emmanuel ele fala, que a gente tem que ir servindo, amando e servindo, perdoando e esquecendo as faltas, e tentar servir ainda mais. É lógico que a visão de Deus, ela é de cada um tem a sua, cada um aqui tem uma forma de pensar Deus, uma forma de entender Deus. Isso é particular, mas o caminho é igual a todos. Todos nós vamos percorrer basicamente o mesmo caminho, né? Então vamos lá, com segurança, com fé, né? Com esperança, né? Querendo essa conexão com Deus, né? E o Espiritismo, ele faz isso porque ele clareia a nossa visão, ele tira a gente da obscuridade, né? E aí a gente consegue contemplar melhor as coisas como elas são. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Iluminação Interior, de Divaldo Franco, com a colaboração de Cláudio e Iris Sinotti, ela fala que diante de Deus é recomendado o silêncio profundo, para que possamos ouvi-lo, para que possamos senti-lo no nosso coração, né? Os distúrbios externos, eles provocados por essa balbúrdia do dia a dia, ele vai desviar a atenção da nossa mente e nós vamos acabar tendo transtornos externos, que vão dificultar a nossa marcha na Terra, no dia a dia. Até porque chega uma hora que a gente descobre que a nossa construção emocional, ela não é forte, ela é frágil, porque estamos nos apegando a coisas frágeis, né? E o constante, a constante balbúrdia, o constante transtorno vai acabar fazendo com que a nossa mente se desvie totalmente da meta original, perca o foco, né? E aí nós vamos procurar saciar os nossos prazeres em coisas que não agradam o coração, que não completam o coração. Então, por isso que o silêncio, ele é importante. Se eu desejo essa conversa com Deus, eu preciso me manter em silêncio. Se eu desejo escutar o alto, eu preciso Jesus mesmo, na época dele, ele recebia multidões que se sucediam buscando amparo, pão, orientação, né, luz, mas tinha ali um momento que Jesus se afastava, ele ia ficar sozinho, na solidão, para em silêncio ter a sua comunicação com Deus restabelecida, né? E aí ele voltava revigorado, com as energias carregadas, né, do alto. E aí ele podia novamente ir diminuindo as dores, as loucuras de todas aquelas pessoas que procuravam ele, né? Então nós também devemos fazer isso, né? Eu sei que não é fácil, porque nós temos camadas e mais camadas de disfarces. Nós temos máscaras atrás de máscaras, né? E se aprofundar nesse nosso eu, às vezes é dolorido, mas não devemos temer não, porque é bom, é salutar, né? Como disse o poema de Fernando Pessoa, fiz de mim aquilo que não sei, e daquilo que eu sei, eu não consegui fazer de mim. A máscara que eu usava, quando eu quis tirar, já estava grudada na face, né?
Então nós temos tantas máscaras que elas estão aqui grudadas, elas não saem daqui. Então a gente precisa aprender a tirar aí aos poucos, porque a gente está com o foco errado, buscando coisas em lugares errados, e aí a gente tem uma exaustão na mente, uma exaustão no corpo, né? Temos uma ansiedade que vem, que impede a nossa clareza de raciocínio, temos um vazio existencial que vem avançando e não para. Então, diante de Deus, vamos nos acalmar, vamos nos silenciar e buscar a paz que nós procuramos tanto. Por isso que é importante a reforma íntima, o exame de consciência, a prece, que são caminhos para isso, né? E para finalizar, eu vou ler para vocês um poema que é assim, quando eu comecei a dar palestra, a primeira palestra que eu dei, eu vi esse poema do Eurípides Barçanufo. E eu achei que tinha tudo a ver com a minha palestra naquela época, como eu acho que tem a ver com a palestra hoje, né? Então eu estou completando 10 anos de palestra e eu achei interessante, porque aí fecha um ciclo eu usar o mesmo poema. Só que naquela época, eu era 10 anos mais novo, eu decorei o poema, né? E vim aqui e recitei. Hoje, né, não, né? Pós-pandemia, a memória já foi embora. Não tem mais, não existe. Então eu digitei ela aqui bonitinho e eu vou ler para vocês. Se chama Deus, a palestra. E aí ele diz, o poema. E aí ele diz o seguinte: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente. É forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências. A causa das causas, a lei das leis, a razão das razões, o princípio dos princípios, a consciência das consciências. É Deus. 1000 vezes santo é o seu nome. Ó Deus, que vos revelai pela sua natureza, vosso filho e vossa mãe, reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremado que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, no justo dos justos, da misericórdia dos indulgentes, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, só que um parênteses, né? Estro seria um entusiasmo artístico e vate é um profeta. Então vamos lá. No estro do vate, na eloquência do mestre, na sabedoria do filósofo, nos fogos eternos dos gênios. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis. Vergel é um jardim, tá? Na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das fianças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua. Argêntio significa prateado, né? No prateado da lua. No brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ele ora, Pai nosso que estais no céu.
ou com os anjos que cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Então era essa a nossa mensagem da noite de hoje. Então, vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, procurando a paz celestial, procurando os nossos amigos espirituais, os nossos espíritos protetores, familiares que aqui se encontram, que nós possamos ficar de ouvidos abertos para os seus conselhos. Pedimos, Mestre Jesus, pela nossa casa, pelas crianças que aqui frequentam a nossa casa, pelos trabalhadores e voluntários, pelos nossos presidentes. Que o Senhor ampare todas as nossas decisões, que possamos manter um caminho reto, firme, no propósito do bem, sem arrependimentos, sem regressões, possamos avançar com fé, com esperança, na sua direção, que possamos sempre perguntar se estamos fazendo o que é correto, o que é justo, se estamos conseguindo fazer todo o bem que há necessidade de se fazer no limite das nossas forças, ou se estamos errando em algum momento, onde estamos errando e o que podemos fazer para consertar o nosso erro, reparar. Que o Senhor nos abençoe agora no retorno da nossa casa, que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, e assim, mais uma vez, agradecidos estamos, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja.